Boa tarde a todos, muita paz. Me chamo Ana Félix, sou trabalhadora e voluntária da Casa de Oração e Trabalho Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no bairro de Ibicepe, em nossa cidade, Recife. E estamos aqui dando continuidade aos trabalhos desta casa de uma forma virtual, haja visto que ainda continua a pandemia, não só em nosso estado, mas em nosso país, no globo terrestre, todos os países, em grande maioria, se não todos, ainda assolando e repercutindo em grandes amarguras, dores, sofrimentos. Mas nós sabemos também que uma situação dessa natureza, numa hora em que nós, espíritas, assimilamos e entendemos pelos esclarecimentos que nos tocam e nos chegam da necessidade do nosso planeta atravessar esses sofrimentos na vivência de todo o seu contingente humano para uma transição planetária, para um mundo de regeneração. Haja visto que, por mais cruel que nos pareça a muitos, por mais doloroso que chegue, a forma como vem, a não preparação de tantos que estão recebendo os efeitos desse vírus, da Covid, sabemos que é o correto, pela providência divina, pelas leis imutáveis da divindade que gera, que dirige todos nós, não com injustiças, não com perseguição, mas simplesmente pela nossa incúria, pelo nosso desleixo. Nós somos os habitantes que devemos sempre juntos unirmos numa formação de uma vibração sadia para que possamos alcançar dias melhores. Deus, em sua providência, em seu grande amor, sempre nos faz o melhor e nos administra como Pai que é. Portanto, prezados irmãos, hoje nós temos realmente a tarefa, e nunca tanto quanto agora, esse tema de hoje, que é dando continuidade a esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Do capítulo que trata de pedir e obtereis, na instrução dos Espíritos, maneira de orar. E vamos então, antes de iniciar, vamos proferir a prece inicial dos nossos trabalhos, como é de costume. Ao iniciar a tarefa, devemos orar. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar posteriormente. Portanto, vibremos em Jesus e vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Jesus amado, divino amigo, estamos sempre a te pedir, Senhor, que nos fortaleça, que nos traga a grande oportunidade que nos dás, Senhor, de vivenciar o teu Evangelho esclarecedor, que faz com que possamos mergulhar no eu, que precisamos vivenciar as nossas emoções com responsabilidades. Protege-nos, amado Mestre, ilumina nossas consciências para o bem. Que a assistência espiritual desta casa, da nossa mentora Alta de Souza, nos assista nesse momento
que a tua graça se faça e que a tua luz permaneça entre nós, hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Muita paz. É isso, prezados irmãos. Vamos então justamente observar esse item 22 da instrução dos Espíritos contido nesse capítulo 27, que trata justamente a maneira de orar. Primeiramente, prezados irmãos, nós temos que nos lembrar sempre da prece. O que é a prece para nós? Às vezes nós vimos muito, e os próprios apóstolos, na sua convivência inicial com Jesus, disse: ensina-nos, Senhor, a orar. Jesus nos traz a maravilha da reflexão interior de cada um de nós. Porque quando aqui se traz um entendimento da oração que precisamos realizar, nós sabemos que é um ato de contrição, onde estamos ali, fazendo esta ponte de recolhimento íntimo, mergulhando no nosso eu, para levar o pensamento ao Senhor, a Deus nosso Pai, que nos conhece muito bem, que sabe tudo o que é necessário para cada um de nós. Ele que nos traz essa condição de intermediar, essa comunicação com Deus, permitindo que todos nós possamos, independente nós sabemos de filosofias, de entendimentos, de religiões, sempre se buscou em vários procedimentos, independente de onde viesse a necessidade da oração. Mas nós precisamos entender, como diz aqui a orientação, e vamos ler aqui rapidamente esse entendimento, como diz aqui, o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que se deve assinalar à sua volta, em redor de nós, nesse espaço não que só circunscreve a nós próprios, a nosso lar, mas a todo esse universo. A vida que nós temos cada dia, essa atividade. Então nós temos que iniciar nosso dia a dia após passarmos a noite repousando, e quantas vezes nosso repouso, viajando neste universo, é a prece que precisamos realizar. Mas muitas são as formas que nós consideramos aquela prece maquinal, rápida, habitual, automática. Nós falhamos muito nisso, mas quão pouco são os que sabem orar realmente. Precisamos entender que as frases bem articuladas, às vezes torna-se um hábito, não é? E
achamos que estamos cumprindo com um dever, mas sem imbuir nossa alma de sentimento. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto também, então deve, como ensina a orientação aqui, a instrução dos espíritos, deve ser proferida logo que nós retornamos ao jugo da carne. Nós, ou seja, quando amanhecer o dia, quando desponta a aurora do novo dia, nossos corações deverão, antes de iniciar nossas tarefas, com humildade, porque somos ainda espíritos imperfeitos, e num giro enorme, num turbilhão enorme de movimentos em nossas vidas, em nossos sentimentos, em nossas convivências, nós deveremos nos dirigir ao Divino Senhor, aos pés da majestade divina, a Deus. Temos que ter e pensar na humildade. Ser humilde nesta hora, com profundeza, porque nós temos que, na humildade de proferir nossa prece, desprover os nossos sentimentos de amargura. O que diz o Evangelho de Jesus? Antes de elevares teu pensamento a Deus, numa oração, não é? Reconcilia-te com teu irmão. Será que nós, ao levantarmos todos os dias, estamos com o coração liberto? Estamos com o coração feito, diz o dito popular, desanuviado, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, com o coração aberto a receber as dádivas dos merecimentos, dos benefícios que queremos sempre, ao proferir nossas súplicas, a vir do Senhor? Será que nosso coração está predisposto a receber, a merecer, a ter o mérito de receber naquele momento de consciência que só nós, em geral, só pedimos? Quantos de nós somos relapsos? Quantos de nós em só pedir e nem lembrar de agradecer? Nós só pedimos e a todo instante nós nem olhamos ao nosso derredor tantos benefícios que recebemos, até o dom da vida, a saúde, que muitos de nós estamos ainda tendo essa condição meritória de agradecer diante de tanta amargura e tanta dor, tanto sofrimento dessa pandemia. Quantos de nós lembramos-nos de dentro de nosso coração, com aquele sentimento que precisamos ter de agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede? Esquecemos. Isso é uma verdade. Porque o reconhecimento de tudo que recebemos diariamente, pela noite que transcorreu, do quanto Deus permitiu que estivéssemos regressando à matéria, retornando ao corpo físico, para que pudéssemos ter uma consciência de responsabilidade. Quantos de nós, em nossos momentos ao adormecer,
na noite transcorrida, nós dilatamos, nós em espíritos. E quantos de nós não têm a felicidade de entrar em contato com tantos afins que já partiram, que entre nós muitas vezes vivenciamos momentos que nos fortalecem ao regressar à matéria como espírito, que ainda estamos ligados, mas no retorno daquela vigília maravilhosa, no retorno daquele sono reparador, confortador, que nos traz a energia restauradora para nosso organismo, muitas vezes. Estivemos em outras áreas, em convivência, muitas vezes recebendo ajuda espiritual de espíritos amigos que nos encontram. E nós esquecemos. Não nos lembramos e ficamos sempre maquinalmente proferindo as nossas atitudes maquinalmente, como se fosse, até logo já vou, resolvo isso, como se fosse tão fácil. Porque essa prece, esse ato de contrição, esse momento de elevação de sentimento, imbuída do sentimento da fé, quando vamos pedir. Então, aquilo que nós necessitamos, a prece, o nosso pedido de graças que a gente necessita, não deve ser inútil, não deve ser a Deus pedir coisas que às vezes nós somos muito pequenino na dimensão do amanhã nesse universo. Nós, ao pedirmos, a gente nem se conhece totalmente ainda, mas Deus que nos conhece nos mínimos detalhes. Deus sabe do que necessitamos, do que precisamos e do que é melhor para nós. Ele sabe. E aí está uma mescla enorme de atitudes nossas. Pedir a Deus, quem de nós? Nós devemos, portanto, pedir ao Senhor. Quando a gente pede nas nossas necessidades, se é algo útil como rogar, nós podemos rogar a Deus e devemos a paciência. Como e tanto agora precisamos de ter paciência. Paciência para suportar as dificuldades, a advinda de nós próprios. Se não é desta vida material, dessa encarnação, desse transcurso, com certeza será de outras paragens, de um passado mal vivenciado por nós, com compromissos. Porque Deus, na sua imensa justiça, Ele não tem privilégio com nenhum. Ele concede a todos nós, no decorrer de nossas existências, Ele nos concede a oportunidade de vivenciar em todas as faces que a vida precisa para que o espírito granjeie, lute para ele auferir a felicidade. Deus nos concede essa oportunidade e Deus está sempre a observar como devemos pedir. Mas muitos de nós, o que dizemos da vida? Muitos de nós esquecemos que quando pedimos a Deus, temos dentro do nosso pensamento imbuído justamente algo que é
o que nos faz ainda prepotente, como se Deus tivesse a obrigação de nos servir. Quando a nossa alma está ainda impregnada de egoísmo, de orgulho, de intolerância, de invigilância, onde nosso coração não é higienizado, de indulgência que nós, não é porque somos espíritos que são, nós não temos rótulos, ao contrário, são mais ainda responsáveis, porque nós fomos esclarecidos de que muito se pedirá quem muito recebeu. E nós achamos que sempre temos que receber. Se nosso coração não sabe se doar, se para que nós possamos ser atendido numa solicitação divina, o que deve ser vindo para nós vem sempre recheado de atitudes do bem que seja inerente a todos, que o nosso receber daquele benefício beneficie a todos, não só a si. Isso é egoísmo. E Deus não participa de uma situação assim, porque Deus nos enxerga e nos conhece e sabe como devemos nos irmanar. Nós vemos o quantas atitudes na formalização do apostolado de Jesus em relação aos seus apóstolos, quantos deles tinham divergência de opiniões no entendimento das atitudes de Jesus. Pedro quantas vezes questionou, até mesmo numa passagem em Boa Nova da mulher adúltera. O que diz Jesus quando regressa do ato que ele fez como uma demonstração do amor, da compreensão, do não julgar, retorna ao convívio dos apóstolos e eles o inquirem perguntando: mestre, como, mestre, foste contra a lei? A lei não diz que se lapidem as adúlteras? Então Jesus, com a majestade da sua luz e de seu coração imenso, que diz a eles: por acaso conheceis os motivos que a levaram a pecar? Aí é que está. Nossos julgamentos, nós vemos o que acontece, mas vamos ver os caminhos. Porque nós estamos numa convivência necessária, através do conviver, se crescer. Como? Só olhando o outro, uns falidos, outros melhorados? Não. Tem que haver entre nós a observação de que nós somos falhos, mas a grande proposta é melhorarmos, sermos melhores. Então, prezados irmãos, vamos ainda enfocar que não vale a pena orar. São frases que dizem: não vale a pena orar porquanto Deus não me atende. Oi, e é só assim: pedir, obtereis é a expressão. Mas tens de fazer por onde? Porque Deus sabe o que tu precisas e o que tu mereces. E quando deves receber. A humildade nossa está nessa condição. Em algum momento a gente pediu a nossa melhoria moral? Será que um mergulho na nossa consciência vai entender o quanto precisamos melhorar? E será que somos os bonzinhos e os demais são os mauzinhos? E só nós merecemos? Não, prezados irmãos. Bem pouco de nós tem feito isso. Essa reflexão de pedir a Deus coragem, forças,
resignação, Senhor, para se combater, ó Jesus. Como disse Mateus, o publicano, não é? Aquele que cobrava os impostos, Senhor, eu tenho muitos defeitos, mas ele tinha bom ânimo, e ele tinha reconhecimento de que ele fazia um cumprimento a um dever de trabalho, mas era, na mente dos homens da época, escoriado. Mas ele tinha dentro de si a visão do amor de Jesus. E ele se reconhecia que talvez não fosse nem meritório, nem tivesse, aliás, nem o merecimento de estar ao lado de Jesus. Até quando nós seremos insensatos, ingratos, e queremos só pedir? Queremos sempre obter? Sem haver a maneira que temos que orar? Precisamos entender isso e verificar o quanto nós temos ainda a aprender para se saber orar. Vamos mais adiante, prezados irmãos. Bem, prezados irmãos, como disse há pouco, vamos continuar com algumas considerações altamente importantes. Que quando nós dizemos insensatos, ingratos, que somos muitas vezes, porque não observamos o que está contido no capítulo do Evangelho, causas atuais das aflições, que vem nos revelar justamente as anteriores, causas das aflições, por motivos anteriores e por atuais. Nós vemos que isso está contido no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do como nossos procedimentos do passado e do presente, muitas vezes, é que nos traz esses resultados de dificuldades. Então, nós vamos pedir a Deus que tire a nossa prova? Tem condições. São reparações necessárias. Então, a nossa prece ao pedir a Deus, com todo o nosso procedimento, nós temos que entender e fazer com o coração a oração que nós fazemos nossos pedidos, que seja uma oração vinculada ao interesse do bem maior, onde abriga um sentimento que esteja vinculado a favorecer. Cada dia que nós assistimos o sofrimento alheio e procuramos dividir, compartilhar, ajudar, orar, pedir por aqueles que sofrem, fazer justamente uma continuidade do bem no trabalho necessário para que nossas almas se impregnem de sintonia. Nós estaremos orando de uma certa forma. Na prática do bem, é uma oração. Então, quando nós realizamos esse pedido, com toda a contrição que já citamos tanto, com essa vinculação, com esse sentimento ao Senhor, nós devemos, ao realizá-la, fazer justamente o que devemos com a consciência do humilde, daquele que sabe o pouco que merece e o muito que Deus pode nos dar pela comiseração. O pouco com Deus é muito. Aí então nós devemos o quê? Devemos aguardar, acerenar nossas almas, para que possamos receber do Senhor toda essa condição que estaremos predispostos a receber. Devemos corrigir o pensamento, pensar positivo. A mente
é criadora. Vamos pensar positivo. Ter a fé necessária, a fé humana, existe. Que devemos trabalhar no nosso eu. Confiar que somos filhos de Deus, centelha divina, mas a fé divina. Justamente trazer para o nosso contexto o sentimento. Justamente o sentimento que é inato ao ser dos nossos destinos futuros. Nós temos dentro de nós essa centelha de Deus. Não é simplesmente acreditar. É um sentimento interior que devemos também altamente confiar. Confiança em Deus, em nós, para vencer uma depressão. Precisamos de confiar em Deus. E também em nós próprios, que somos passíveis de vencer, com o fortalecimento do Senhor. Afastar de nós também o sentimento de culpa. Essas culpas têm que ser afastadas para que nos dê ímpeto, dê coragem de solicitar. Nós somos criados por Deus para sermos felizes. Na grande luta, na grande reforma, ao longo das eras, ao longo das oportunidades. A barreira que nos bloqueia muitas vezes, que nos impede, são as nossas imperfeições. E que muitas vezes nos impede de ser feliz. E, em geral, pelo nosso orgulho, vaidade, amor próprio, outras paixões, que reverenciamos coisas que não vai nos conduzir para uma situação melhor. Precisamos melhorar a condição do espírito. Deus que nos ama como Pai, que providencia, que conhece a hora correta, Ele sabe. Prece não é barulho, não é gritar, não é também fazer uma prece maquinal para se destacar de um de outro. É sentimento puro. Tem um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, a grande alma penalizada pelo sofrimento, na Índia mesmo, em tantas situações. Que certa vez, isso é um exemplo, tinha um repórter, um jornalista europeu, que foi fazer uma entrevista com ela, e ela estava naqueles momentos em que ela estava orando, e ele lhe pergunta: Madre Teresa, quando você faz a oração, quando você está orando, o que é que você fala para Deus? O que ele fala com Deus? O que é que ela falava com Deus em sua oração? O que é que ela dizia em sua oração a Deus? O que foi que ela disse? Eu não falo nada, só escuto. E ele então ficou, como? Não fala nada, só escuta. Então, o repórter disse assim também a ela: e o que Deus lhe fala? O que é que Deus lhe fala, já que ele só escuta? Eu escuto e ele não escuta. Então ele diz, ela diz, ele não fala, ele só escuta. Não são as palavras em si, prezados irmãos. A prece é um relacionamento com Deus. Deus sabe tudo à frente de nós. Nós, às vezes, não sabemos um palmo na nossa frente. Se soubesse, a gente não levava uma topada, né? Que muitas vezes
evita até uma queda. Essa relação interior é daquele que suplica, mas que reconhece a sua condição, mas que pede àquele que pode conceder, mas que sabe tempo, hora, às vezes, quantos pedem, insistem, e quando às vezes lhes são atendidos, é uma desforra na sua vida. Às vezes chegou, mas você não estava preparado pela tua insistência, porque Deus sabe o tempo de cada um. Entrar em relação com Deus, Deus nos traz as suas revelações, as suas respostas, de uma forma diversificada. O que era que Jesus fazia no seu caminhar entre os apóstolos, com os apóstolos, entre a humanidade da época na Judéia, Cafarnaum, Betânia, em tantos outros locais que ele estava, Magdala. Como ele apreciava as situações, observava e os ensinamentos decorriam, porque a mente humana, figuradamente, absorvia e então conseguia entender as atitudes de Jesus. Deus é o máximo do universo. Deus é o amor infinito, é a paz. Quando nós entramos em contato com Deus, quem de nós poderá dizer o contrário? Mas acredito que não é verdade. Se quando nós participamos de uma ação benemérita, de um colóquio salutar, de um momento de preces unidos, da ação do bem, que nós nos sentimos felizes. A felicidade dessa transição nossa pelo nosso planeta Terra, ou em qualquer orbe, pela conquista da evolução do espírito, são justamente momentos que nos faz feliz por participar do bem. A atitude do bem, sempre em qualquer momento, você terá sempre um lastro. Automaticamente a sintonia com espíritos superiores, executores das divinas oportunidades que Deus permite e cede. Nós poderemos intermediar isso só a favor de cada um, através da nossa sintonia, do nosso pensamento no bem, da nossa higiene da alma. Nós sabemos também que entrar em contato com Deus, com esses momentos que nos fortifica quando nós pedimos, nunca Ele nos nega. A hora chega de recebermos no tempo devido. Mas, se nós soubermos acautelar-nos e saber esperar, a providência divina vem com a sua resposta. Nós todos recebemos essa resposta. Presta atenção, algo virá para te dar essa resposta. Quanto de nós não podemos constatar isso? Que muitas vezes nós temos dúvidas, queremos respostas, queremos decisões, quando aquele pensamento está imbuído do bem, em realização do bem, em ter oportunidade de favorecer, de ser, de também se ajudar. Quantas vezes ela pode vir através de alguém ou por alguma coisa? Através de informações que nos chegam por acontecimentos e pessoas que nos trazem, às vezes, tão alheia ao nosso pedido. Mas um momento, uma realização, lhe dá como uma resposta daquele que você precisava. Vem, às vezes,
através da palavra de um amigo, que nem sabe que você pediu aquela dúvida, aquela solução, e chega. Às vezes, por incrível que pareça, a gente às vezes está em alguma situação, no meio espírita, pelo menos, já aconteceu com várias pessoas, conosco também, de estarmos, de repente, mantém-se um diálogo sem ser formalizado através de qualquer coisa, qualquer momento, e aquela pessoa se revela na conversação espírita. Somos espíritas. Um reencontro. Não um encontro que gera um desencontro, mas um encontro que gera um reencontro, como diz Divaldo. Então, também pode vir revelações, esclarecimentos dos nossos pedidos através daquela pessoa que não gosta muito de você. Mas por quê? Vem para a boca de alguém que você nem gosta. Mas por que vem? Às vezes são soluções que precisamos ouvir. São respostas às nossas perguntas interiores que precisa justamente vir através daquele, porque o amigo nem sempre tem a coragem, mas aquele que não te reserva muito tem a coragem de dizer muitas vezes que precisa ouvir. Então, as respostas do alto são sempre ao nosso favor. Tenha certeza disso. Deus não machuca ninguém. A prática que nos fará é que nos vai fazer experiente. Então, a oração, prezados irmãos, é a educação do desejo. Nós desejamos, mas a gente tem que fazer essa diariamente, esse tipo de comunhão com o bem, com o positivo, com o melhor, com o servir, com o ajudar, que já é uma forma de sanear nossas almas. Então, prezados irmãos, ficamos felizes de estar participando com vocês e de descobrir que a gente ainda precisa aprender muito, né, nesse campo, para que nossa alma consiga absorver os ensinamentos dos Evangelhos de Jesus. E vamos encerrar antes da prece, que será praticamente a prece. Então, antes de fazer a prece, será uma oração que foi psicografada por Franciscano Xavier, é de Emmanuel. Essa oração chama-se Oração Nossa. Será a prece final e também essa oração, para que possamos sentir a veracidade de tudo o que nos traz o Evangelho de Jesus em orientação. Agradecemos a todos, que Deus sempre nos ilumine e abençoe, a nossa mentora Adão de Souza, que nos conduz os seus exemplos, sua casa de oração. Vamos, portanto, encerrar nosso trabalho fazendo essa oração, que eu vou ler, porque eu não tenho decorada, mas que é bela. Vamos lá, prezados irmãos, vibremos desse momento, todos nós. Ouçamos, mergulhemos nessa oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados e desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer
que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Que Deus nos abençoe, muita paz. Vamos sempre orar. Obrigada, irmãos.